Capítulo 14, apoio familiar. Vamos lá. Você sabe que você, pai, tem um papel fundamental na construção da carreira de sucesso do seu filho, independente se seja como jogador ou como qualquer outra coisa. Você tem esse papel fundamental, né? Você é o pilar. E eu acho que o principal papel como apoio familiar é qual? Apoiar de maneira incondicional. Esse já começa falando desse ponto. E a gente sabe de todas as dificuldades que tem para conseguir orientar, direcionar e tudo mais o filho, certo? Só que não adianta eu falar aqui das dificuldades se eu não trouxer a solução junto para vocês. Então, hoje, nesse vídeo aqui que nós falaremos, eu vou trazer 13 pontos. 13, acho que é 13, 12. São pontos que vão te auxiliar, tá? Já esse é o ponto principal. Vamos pensar no processo de formação como um todo, tá? Que você pai, você mãe, você responsável precisa apoiar teu filho nas diversas frentes como um todo, tá? Primeiro ponto, você precisa confiar no trabalho do treinador, tá? Ponto, acabou. Já começa por aí. Você tem que confiar 100% no trabalho que o treinador está fazendo. Não dá para confiar pela metade, não dá para confiar 30%, não dá para confiar 70%. Ou confia 100% ou não confia. O segundo ponto principal é que você acaba reconhecendo o valor e o trabalho do treinador fazendo isso. Porque ele ali está para querer dar o melhor dele. Ele está ali para querer ajudar teu filho de alguma maneira. Então, você respeitando, confiando, logo você está reconhecendo todo o trabalho que ele faz, né? Tem o terceiro ponto que eu acredito que seja muito interessante também. Quando você não concordar com alguma coisa do que acontece no jogo, não vai falar com o treinador exatamente ali após o jogo. Porque ele vai estar de cabeça quente, ele vai estar pensando em outras coisas. Então o terceiro ponto é o momento de como falar isso com o treinador. Você quer apoiar seu filho, mas você tem que ter um momento ideal, né? Agora já na parte do seu filho, vamos falar sobre uma coisa importantíssima aqui. Reconhecer, né? Reconhecer muito mais o esforço do que o resultado. Valorizar muito mais o esforço do que o resultado. Muita gente acaba medindo, né, as conquistas e tudo mais do atleta pela vitória. Mas eu sempre digo que o atleta muitas vezes aprende muito mais na derrota do que na vitória. É óbvio que a gente não vai querer formar jogadores derrotados, não é essa a ideia. Mas valorize a derrota. Converse com o seu filho em relação a isso, apoie ele dessa maneira, né? O ponto 5, que eu acredito ser muito importante e fundamental no apoio familiar é você, pai, demonstrar interesse pelo seu filho. Mostrar interesse pelo que ele está fazendo, mostrar interesse pelo jogo, pelo treino, pelo seu desenvolvimento, mostrar interesse. Não tem nada mais interessante do que uma pessoa interessada por algo que é do nosso interesse. De novo, não há nada mais interessante do que uma pessoa interessada por algo que seja do nosso interesse. Ou seja, você, pai, se interessando pelos interesses do teu filho, pode ter certeza que ele vai ficar muito feliz sobre isso. O próximo ponto 6 é pressionar além do limite. Eu vejo muitos pais colocando um peso no ombro dos filhos sem necessidade nenhuma. Ou seja, tem que tomar cuidado, porque tudo que aperta acaba espanando, né? Já o sétimo ponto é a questão de aceitar as vitórias e derrotas, entender que isso faz parte do processo. Futebol, a mágica, ele é incrível justamente por isso, porque enquanto um time ganha, outro time perde. E ó que louco, é assim que funciona, tá? Oitavo ponto. Você sabe que seu filho não é perfeito, né? Você sabe. Até porque nem você é, eu não sou, ninguém é. Só o homem lá de cima. O resto, ninguém é perfeito. Então você tem que aceitar que seu filho pode errar. E que o erro faz parte da construção da parte toda desportiva dele, da formação como um todo. Não só no futebol, mas o erro faz parte desse aprendizado. Ponto 9. Teu filho deve jogar bola porque ele gosta. Você tem que apoiar ele porque ele gosta. Não porque é algo que você quer. E isso resume aqui. Não vou nem abrir uma vertente a mais, outra a menos, não. Isso aqui se resume aqui. O ponto 10. Aqui começar a tomar as iniciativas. Como é que você ajuda teu filho a tomar iniciativas? Ele tomando as decisões por si só. Do tipo, quer ir treinar? Vai treinar. Se não quer, você vai orientar que ele deve treinar, mas não deve forçar. O que é a construção do poder de decisão de uma criança, de um adolescente? São várias e várias decisões, pequenas decisões tomadas em conjunto, que faz com que essa pessoa seja uma pessoa decidida, saiba para onde vá, que ela tenha propósito, que tenha visão, que sabe dos seus objetivos. Por isso que está sempre na soma das pequenas ações. O ponto 11, que eu não posso deixar de falar, que é o apoio escolar. Não existe jogar bola ou estudar. É jogar bola e estudar. Até porque para o seu filho ser matriculado em uma federação, numa competição estadual, ele precisa estar devidamente matriculado na escola, senão ele não pode ser inscrito.
Então, ou seja, você pai precisa apoiar teu filho, que ele tem que ir para a escola, que é parte fundamental para ele poder jogar futebol. O ponto 12 é a parte da equipe multidisciplinar, esse apoio multidisciplinar. Se você sim, pai, tiver condição de apoiar com psicólogo, nutricionista, com coach, com preparador físico e etc., beleza, show, você pode ajudar teu filho, mas só vai fazer isso se ele estiver fazendo o básico e bem feito. O que é o básico e bem feito? Treinar bem, comer bem, dormir bem. Esse é o básico, tá? Tá fazendo isso bem feito, aí pode avançar para o próximo passo. E o último ponto, que para mim é o mais importante, que vocês, pais, são modelos para o filho de vocês. Lembra que o filho é a semelhança do pai? Porque o fruto nunca cai longe do pé. Ou seja, vocês são referência para o filho de vocês. Na verdade, muitas vezes você pai e você mãe, vocês são os heróis dos seus filhos. Eles olham para vocês e falam, nossa, teve até uma pesquisa que foi feito isso, né? É uma entrevista, sabe? O pai querendo conhecer tal fulano, tal famoso, etc. Aí perguntavam para as crianças assim, e você? Se você pudesse passar um dia, com quem que você gostaria de passar? Quem que é a pessoa que você mais admira? E todos eles respondiam os pais. E aí quebrava a perna dos pais no meio. Por quê? Porque os pais não esperam isso. Vocês são referência para o filho de vocês. Então lembre muito bem e tome cuidado com as coisas que vocês fazem, porque sempre tem alguém vendo. E mesmo que não tenha ninguém vendo, caráter é você fazer algo quando alguém não está vendo. Então lembre que vocês são exemplos para os filhos de vocês. Fechado? Esse é o ponto principal do apoio familiar.